Olá, bom dia, seguidores do canal Quest Interativo. Olha só, nós estamos aqui em Sorocaba e sejam muito bem-vindos, né? Nessa sexta-feira, no último dia de março, onde março aí se comemorou, né? Faz menção à mulher. Nós estamos aqui, nós temos a honra de estar aqui no gabinete do vereador da cidade de Sorocaba, Cristiano Passos. Vereador, primeiramente, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, de estar batendo esse papo com o canal Quest Interativo. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço a participação, a gente está sempre à disposição de ouvir, de falar também, embora a gente fala menos do que ouve, né? Acho que é importante. A gente está aqui para discutir, falar sobre ações da cidade de Sorocaba. É isso aí, Sorocaba. E olha, nós vamos perguntar para o Cristiano como ele avalia esses 2 anos e 3 meses da sua atuação como vereador da cidade. Quais são os projetos que ele tem para o ano de 2023 e se ele pretende também se candidatar aí nas próximas eleições em algum cargo do executivo ou do legislativo. Vamos lá, agora é para valer, Cristiano. Você está tranquilo aqui em receber o canal Quest Interativo, né? Exatamente, estamos aqui, agradeço vocês, fiquem à vontade, a casa de vocês. Bom, são 2 anos e 3 meses de mandato, desde o início de 2021. Quando a gente começou aqui, a gente pegou um ano difícil, 2021, que a pandemia de 2021 foi pior, principalmente os 6 primeiros meses, foram piores até que o início de 2020. Por que acontece? Principalmente em Sorocaba, o número de vítimas de Covid, que foram acometidas pela Covid, até a morte, foram maiores que em 2020. Então, todo mundo lembra a pandemia de 2020, mas 2021 foi pior. Então, a cidade passou por várias fases, fase vermelha, fase roxa, pandemia matando gente nova, era a primeira idosa, depois começou gente mais nova. E a preocupação do poder público com a ampliação de leitos na época, veio projetos para casa, para essa questão da saúde, e nós ficamos os primeiros meses de 2021 mais nessa questão da saúde, claro, trabalhando em pautas importantes dentro da Casa Legislativa, mas acompanhando o dia a dia da população. Foi difícil, graças a Deus superamos aquela fase ruim, deixou marcas muito ruim na vida das pessoas, amigos que se perderam, outros que foram acometidos que hoje têm reflexos da doença, mas ficou um legado assim para os profissionais que dedicaram a vida, principalmente aqui enfermeiros, que às vezes fala muito do médico, mas pouco se lembra dos enfermeiros, que eles estavam na linha de frente, seja na vacinação, seja acompanhando as pessoas. Graças a Deus passou essa fase, agora seguimos com outras pautas aqui em Sorocaba. É isso aí, olha, e Cristiano, Anunciação dos Passos. Ele está em seu primeiro mandato e pelo Republicanos e é vereador aqui da Câmara Municipal de Sorocaba, eleito com mais de 4.700 votos, a maior votação entre os novos parlamentares. Então, nós queremos saber aí, né, na verdade, que ele fale para a gente, quem é Cristiano Passos? Bom, eu, Cristiano, tenho 43 anos, vou cumprir 43 anos agora. Sempre fui um defensor da vida, sempre fui um defensor das pautas sociais, assistência social, cidadania. E eu acredito que na sociedade que vivemos hoje, se nós não compartilhamos, nós não temos missão nessa terra. Eu acredito que você ajudar o próximo de alguma forma, isso deixa um legado. Às vezes não recebe nada em troca. E eu acredito que o melhor ainda é quando você não recebe nada em troca, porque a satisfação de você ajudar sem esse interesse é o que traz essa alegria, essa satisfação. Então eu, desde antes da política, eu sempre fiz esse trabalho social como missionário, viajei fora do Brasil, estive fora há muitos anos, fazendo esse trabalho social, acompanhando os mais carentes, os mais necessitados, aqueles que são excluídos da sociedade. E aqui dentro dessa Casa de Leis, a gente levanta essa bandeira. Por quê? Porque a gente, do lado de fora, nós temos uma visão. Ó, precisa ser feito isso. É igual, por exemplo, você tem uma casa, nós temos uma casa. Aí você fala assim, minha calçada está quebrada. O que você faz? Você vai no material de construção, compra um saco de cimento, contrata alguém, ou você mesmo vai lá e faz. Isso rápido e resolvido. No serviço público, não. Tem um monte de burocracias, tem que destravar um monte de processo para você fazer um asfalto, para você pavimentar, para você resolver. Então, quando você está do lado de fora, você tem uma visão assim que é fácil. E quando você vem para o serviço público,
você vê que não é nada daquilo. Você entra em outro mundo, é outra realidade que as pessoas que estão do lado de fora não compreendem. E eu vi isso no questão do serviço social. Do lado de fora existem muitos voluntários, muitas pessoas que dedicam a vida, profissionais, pessoas que não precisariam fazer isso, são médicos, são advogados, juízes, que dedicam tempo da semana para atender os mais carentes. Repito, sem receber nada em troca. E aí você vem para o serviço público, você começa a estudar fórmulas de ajudar mais essas pessoas, com leis. Vou citar, por exemplo, um dia que eu recebi aqui no gabinete um grupo de artistas amadores, artistas de rua. E eles tristes, porque havia um decreto na cidade que não permitia eles nem no semáforo fazer apresentações. E eles falaram, puxa vida, nós dependemos disso. Eu vivo disso, é meu pão de cada dia esse trabalho. E às vezes somos barrados numa praça, num parque público. E eu conversando, eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí criamos uma lei, um projeto de lei, protocolamos, passou nas comissões de mérito, aprovamos, depois da aprovação, a promulgação, então já tiramos deles a burocracia. Aí veio uma discussão, mas tá bom, a gente se apresenta. Mas e eu que sou um artista que faço, por exemplo, um artesanato, não posso vender. Isso me ajuda no meu orçamento. É uma geração de renda. Exato, quer dizer, a pessoa ela apresenta, mas ela também tem ela gera algum item, porque é um produto dela. Também não podia. Então fizemos, através de uma emenda no nosso próprio projeto de lei, e também foi permitido. Então isso vai muito desse caminho aí. Acho que se houver menos burocracia, acho que as pessoas vivem melhor. E a vontade do outro lado, né, do legislador, do executivo, de poder transformar isso, né? Essas leis, as emendas é muito importante nas leis, né, para poder auxiliar essas pessoas. Certamente, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito tranquilo, mas eu sou incomodado com respeito ao trabalho. Por exemplo, desde 6 da manhã eu estou na rua praticamente. Sim. Então eu sento nessa cadeira pouco, daqui a pouco, a gente termina aqui, daqui a pouco eu vou ali no expediente, daqui a pouco eu vou ali numa secretaria, para acompanhar situações que chegam para nós nessa casa. Eu não consigo parar aqui e esperar acontecer, eu tenho que ir atrás. Porque do outro lado tem pessoas dependendo dessa resposta. Famílias que dependem dessa resposta. Quando eu vi um projeto de lei importante para essa casa, seja do executivo, um projeto de lei dessa casa mesmo, alguém será beneficiado. Um grupo específico, um segmento será beneficiado. Como aconteceu essa segunda-feira. Não foi um projeto nosso, nem o vereador, foi do prefeito. Questões dos alagamentos, famílias que perdem. Todas as cidades do Brasil acontece isso, que com a enxurrada perdem tudo. Então veio um projeto de lei baseado na Constituição, com a justificativa que a iniciativa privada vai ajudar, pessoas que perderam tudo. Vulnerabilidade 1, que é alta, vulnerabilidade média e baixa, são aquelas pessoas que ganham um salário mínimo de 1 a 3, de 3 a 5. A pessoa ganhou um salário mínimo, ela perdeu tudo, ela tem direito de até 10 salários mínimos para recuperar. Então isso é pensar no próximo, porque você está criando um mecanismo para você ajudar quem de repente não teria nem como, nem... Não teria. Quer dizer, com salário mínimo você mal se alimenta, exato, né? Então quem dirá você comprar um sofá, exato, novo, uma mesa nova. Então acho que vai por esse caminho aí. Muito bom, muito bom. Agora, por que assim, então você... quando em 2020 você resolveu, né, e você colocou o seu nome para se candidatar aí, você concorreu a essa vaga aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, foi pensando nisso, né, de tantos trabalhos voluntários que você já fez, que você sempre trabalhou com o povo, né, então isso foi fundamental para essa decisão sua. Exatamente. Por exemplo, como eu falei, eu sou missionário, já fiz trabalho humanitário e social fora do Brasil, e eu estou de volta ao Brasil desde 2015, e família que mora em Sorocaba, tem uma irmã que mora na região da Zona Oeste, e o que acontece? Houve a necessidade, né, de entrar na política, eu desde 2017 coordenando política, e eu vi que era o momento, em 2020, da gente se candidatar. Baseado em todo esse apoio, esse amparo que a gente teve, decidimos lançar a candidatura. E visando, naturalmente, seguir o mesmo trabalho, agora, claro, dentro das 4 linhas da lei, sim, vendo o que pode ser feito para ajudar. Porque tem muita burocracia, até do lado de fora as pessoas não têm essa compreensão. Tem muita coisa que você, do lado de fora, planeja, quando você chega aqui é diferente. Você, sim, até se decepciona,
porque foge É uma daquela... frustração, né? Porque, assim, por exemplo, eu não posso criar um projeto de lei ou tornar uma lei algo que venha onerar o município. Sim. Tem ideias e o que mais temos é ideias. Sim. Mas eu tenho que me conter que aquilo não cabe a mim fazer. O legislativo, seja municipal, estadual ou até federal, ele não pode criar um projeto de lei que venha onerar. Isso tem que partir do próprio executivo. Então, muitas leis que a gente criou aqui foram mecanismos, assim, ferramentas que ajudam, mas não cria, naturalmente, onera os cofres públicos em absolutamente nada. Vários colegas fazem esse projeto de lei, porque eu sou presidente da Comissão de Justiça, passa tudo por mim. Eu vejo com a boa vontade, mas infelizmente não avança. Porque quando, por exemplo, aprova um projeto de lei que onera os cofres públicos, vai gerar um custo para o município, primeiro que o município tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então vem para a Câmara e indica o que vai ser feito naquele ano. Depois vem a LOA, orçamento. Aprova o orçamento para executar no ano seguinte. Então já está tudo ali contabilizado. Saúde, educação, as maiores fatias. Aí vem cultura, esporte, assistência social, todas as pastas. Ali já está incluído o que vai fazer. É igual você ter uma casa que você olha tanto para alimentação, luz e água, esse valor X, às vezes mais ou menos, mas está tudo incluído. Então, quando alguém cria um projeto de lei que onera, de onde vai tirar esse orçamento? Se o orçamento já está pronto para aquele ano, para o ano seguinte. E a gente vê a boa vontade, mas não mais foge. Sim. Por isso também que é importante, vamos dizer assim, é muito importante, a gente sempre fala isso, a comunicação, na verdade, entre o legislativo e o executivo, de levar essas boas ideias, porque de repente, porque tem muitos projetos que tem que partir do executivo, então porque tem que andar nos trilhos, né? Precisa de um avião, ele precisa de continuar caminhando, então eu acho que é isso, Cristiano, a importância do legislativo com o executivo é muito importante, independente de bandeira partidária. Exatamente, importantíssimo, mas aí esbarra numa questão. Uma questão que muitos ainda têm, que é a tal de vaidade. A vaidade política. Onde que está a vaidade política? Eu tenho uma boa ideia, constitucionalmente eu não posso fazer isso, repito, por essas N razões, mas por vaidade acaba tentando fazer do jeito dele. Aí vou novamente, a Comissão de Justiça está aqui, passa um projeto, é inconstitucional, vice-iniciativa inconstitucional ou ilegal. Tem alguns projetos que é a competência da União, o vereador que quer fazer. Aí o vereador fala, por favor, não é melhor você retirar, conversar com o executivo, se é da União, nem o executivo vai resolver. Aí, vice-iniciativa, conversa com o executivo, não, vamos fazer, porque em cidade tal deu certo. Tá bom, aí você vai para o plenário. Quando vai para o plenário, vai inconstitucional. O que ele tem que fazer em plenário? Derrubar a inconstitucionalidade. Aí os vereadores são colegas, vai lá e derruba a inconstitucionalidade. Aí o projeto, entre aspas, é constitucional. Aprova. Depois da aprovação, processo natural. Vai para o executivo para promulgação, sanção ou veto. Vem com veto. Ele vem com veto total. Aí o veto total vem para a casa apreciar o veto, a derrubada ou o acatamento do veto. Aí a casa, por ser uma casa política, acaba derrubando o veto do prefeito. Qual é o processo? O presidente da Câmara é obrigado a sancionar a lei. Aí o vereador vai lá na rede social e fala, olha, meu projeto de lei foi aprovado, agora virou lei. Mas, como eu disse, é inconstitucional aqui, é inconstitucional lá. Aí entra o Tribunal de Justiça. A responsabilidade. Vai lá e derruba. Exato. Entra com uma DIN. Exato. Entendeu? Eu acho que tudo é conversa. Eu tenho um projeto de lei, uma lei hoje, que eu conversei. Vou citar rapidamente, que é uma lei, antes de ser federal, em 2021 ainda, que era dar isenção de PTU para templos religiosos, porque já fazem um trabalho social bonito e até templos alugados. Eu conversei com o prefeito, ele falou, vou encampar a ideia, ele mandou para casa e na justificativa veio meu nome. Quem mandou foi o prefeito, mas na justificativa veio que a ideia era minha. Aprovamos, tornou lei, está aí publicado, está aí beneficiando, não é só a igreja evangélica, todas as religiões, vale ressaltar. E depois de 1 ano e 2 meses virou lei federal. Exato. Entendeu? Acho que é tudo uma conversa. Não deixar o ego de lado. Exato. Pensar mais na... Pensar na população. Exato. Né? O bem comum, né? Você fala isso.
Olhando o site da Câmara Municipal daqui de Sorocaba, você teve aí nesses 2 anos e 3 meses mais de 1.387 ações. Entre 0 a 10, assim, você conseguiu, nesses 2 anos e 3 meses, eu sei ainda que falta muito ainda, nós estamos na metade do caminho, mas a meta sua desses 2 anos, você acredita que foi cumprida? Foi o nosso planejamento inicial. Repito, cada um tem uma bandeira Sim. política. Alguns são de mais atendimento ao público, outros já são segue uma linha mais de um segmento da sociedade. Aqui temos vereadores que são médicos, que não são muito de atendimento, por exemplo, a moradores, quase não atende, que defende outra linha. Outro desenvolvimento econômico também atende outra linha. Eu já sou mais do público geral, eu atendo todas as pessoas, todas as camadas da sociedade. Então, nosso gabinete sempre tem atendimentos. Então, nossa meta era atender no mínimo 200 pessoas ao mês, teve mês que 180, 230, 140, dependendo do mês de recesso. Então, tá caminhando sim, tá? E a grande preocupação não é só atender, qual a resposta que você dá. E eu entendi ao longo desses 2 anos e pouco, que muitas pessoas, às vezes, o que ela precisa é dar atenção. Ela quer somente entender que o político que ela elegeu, de repente, ela nem elegeu, ela nem votou na gente. Ela quer entender que ele está ali justamente para ouvir ela. E esse acolhimento... Isso é importante, esse acolhimento é importante. E repito, toda classe social, sejam pessoas, a gente atende desde empresários que têm problemas com alvarás, que precisam discutir, levar, conversar, como também que as pessoas mais estão lá no último escalão dessa sociedade, no início do topo dessa escada. Pessoas estão excluídas, a gente atende todas elas, trabalha com todas elas, e buscando a resposta para todos. É isso que é mais importante. Cristiano, você já falou um pouquinho do voluntariado, né? Pardinho, ele aprovou uma lei, né, que regulamenta o voluntariado, e na sua visão, você você faz um trabalho voluntário, né? Que seria muito importante para todas as instituições, para todas as empresas, esse trabalho voluntário. Fala um pouquinho para a gente, só para a gente bater nisso mesmo, a importância do trabalho voluntário, na sua visão de Cristiano Passos. Bom, eu vou citar, inclusive, né, eu acompanho o trabalho da torcida organizada Dragões da Real, e muitos deles têm uma vida, são pessoas que trabalham, lá tem desde advogados, até pessoas que trabalham de auxiliar de limpeza nas empresas. E fora questões de jogos, eles também têm um trabalho social fora, não ganham um centavo. Aí eu parto para outro extremo, igreja evangélica, igreja católica, instituições religiosas, que pessoas voluntariamente vão lá e dedicam um tempo. Você não precisa dedicar um dia inteiro, nem uma semana. 1 hora bem feita de voluntariado, isso vale, não tem preço. E eu sou totalmente a favor disso, porque ainda mais na pandemia, esse foi o período que o que alavancou o país, não em termos econômicos, mas em termos moral, de dignidade, foram esses voluntários. Sim. Voluntários que se dedicam, vão lá e em troca de nada, vão ajudar o próximo. Às vezes não é nem questão de pessoas que precisam de marmita ou cesta básica, mas assim, uma médica que tem um consultório, ela vai e dedica um dia, 1 hora de voluntariado, visitar um bairro, uma terapeuta, fisioterapeuta, um psicólogo. É importantíssimo isso. Importantíssimo. Eu conversando ontem, inclusive aprovamos uma lei sobre transtorno alimentar, uma psicóloga especialista em transtorno alimentar falou, eu vou dedicar 1 mês de junho, um dia, para dar uma palestra gratuita. Quer dizer, ela podia cobrar, ela cobra, mas ela vai dedicar porque ela sabe que isso é importante. E assim, né, quando um começa a fazer um projeto voluntário, isso é algo que um vai passando para o outro, né? É uma coisa que ele vai incentivando o outro, um voluntário vai incentivando outros, né? É uma corrente do bem, exatamente. Agora, fala um pouquinho para a gente dos seus projetos aí para 2023, o que você ainda tem para colocar aí em pauta nesse ano de 2023? Bom, a gente tem projetos, 2 que foram aprovados ontem, inclusive, temos alguns que estão em andamento, tem um deles, inclusive, que eu estou para trazer para a plenária, já está pronto, eu pedi para deixar um tempo para a gente trazer em determinado momento. Eu sei que ele é meio polêmico, mas ele é necessário porque
Nós estamos aqui agora numa sala, onde aqui, naturalmente, ninguém entra na sala, porque no momento estamos privados aqui de uma conversa. Mas imagine você é um comerciante, de repente você atende ali um grupo de pessoas, uma loja de roupa, uma loja que vende alimento, de repente chega alguém lá perturbar o sossego. Chega, não digo nem para roubar, mas para incomodar. Isso prejudica o proprietário e prejudica o cliente. Você vai, por exemplo, no sindicato, está em reunião, uma reunião sindical. Aí, de repente, chega alguém e começa a ofender, atrapalha a reunião. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma instituição religiosa, a pessoa está lá no seu momento de fé, de repente chega alguém para perturbar. Quem sabe está cheio disso. Então a gente criou, inclusive, um projeto de lei, ele pune essas pessoas com uma multa administrativa. A multa administrativa não tem um certo de cabeça, ela tem um valor, é uma moeda administrativa. Sim. E além disso, nesse projeto de lei, até você falou do voluntariado, Sim. Eu chego nisso. Uma das punições nessa lei, em caso de reincidência, eu não lembro se na reincidência ou já não no primeiro ato. A pessoa bebe um pouco mais. Sabe o que acontece todo dia? Bebe ou usa droga. Aí, de repente, entra dentro de uma igreja, o padre está realizando a missa, o pastor está realizando o culto, outra religião está lá nesse momento, por exemplo, o budismo, tem a meditação, Sim. tudo. Aí chega alguém lá e começa a xingar, começa a ofender, invade um espaço que, constitucionalmente, ele tem o direito da sua liberdade de culto. Qual é a punição? É uma punição administrativa de valores e tem uma que é de voluntariado. Perfeito. Prestar serviços à comunidade. À comunidade. Entendeu? É tipo assim, se invade um culto católico, evangélico, então só uma punição. Você vai ajudar a distribuir sopa para uma comunidade carente. É mais ou menos por esse caminho. Eu acho que isso ajuda até a formar a pessoa, aquele desvio que ela tem, ela vai se consertando. Exato. Eu acredito nisso. Vai ser polêmico. É polêmico. É polêmico, mas é necessário. Necessário. É necessário. Tudo aquilo que geralmente, às vezes, é polêmico, é necessário, né? E tem que passar por isso. É um processo, né? É isso aí. Agora, a gente queria saber de você. Nós sabemos que muitas câmaras municipais nesse Brasil afora, que talvez por um grupo de vereadores que já é da posição ou que é da oposição, não passa os projetos de leis para as comissões, principalmente na Comissão de Justiça, né? Não passa aquele projeto de lei. Eu queria que você falasse qual é a importância de todos os projetos passar por todas as comissões. Bom, por exemplo, qual é o processo regimental de uma casa? Você protocola um projeto de lei, isso é a ideia inicial. Por N motivos, ele protocolou aquele projeto de lei. Conversou com pessoas ou conversou com segmentos da sociedade, chegou a discussão e depois construiu o projeto de lei. Depois de construir o projeto de lei, ele documenta e leva o protocolo, protocolou. Depois ele protocolou, ele delibera em plenário na sessão seguinte, deliberou o projeto. Agora, depois da deliberação, ele passa pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, na qual eu presido hoje, ela recebe todos os projetos. E ali tem um parecer naturalmente jurídico, primeira análise jurídica, depois da análise jurídica ele vai para a análise da Comissão de Justiça. Logicamente, quando chega na análise da Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça tem a prerrogativa de dar um parecer também contrário à comissão, ao parecer jurídico. Só que a gente tem que basear na legalidade. Os advogados, procuradores, eles estudaram, eles estudam as leis, vivem disso. Então eles sabem o que eu estou falando. Eles também não têm o porquê barrar e colocar obstáculo num projeto de lei que não cabe a eles. Sim. Eles não estão ali por indicação política, os procuradores. Os advogados não estão por indicação política. Então eles não são nem meu, nem de ninguém. Eles são concursados. Eles entraram ali por méritos próprios. Que é a importância, você falar nisso agora, de você ter, na verdade, um corpo jurídico concursado e não contratado. Eles são neutros, então não tem porquê, só para a gente já houve essa discussão aqui em plenário, por que um dá um parecer contrário e outro não. Até teve um caso, uma vez, um projeto de lei de um vereador, que ele solicitava cartazes, né, informativos sobre horários de ônibus nos ônibus e nas paradas, não me lembro ao certo. E uma vereadora, que inclusive era da esquerda, ela fez um projeto de lei
para fixação de cartazes, mas com respeito a um programa social. O dela deu constitucionalidade no parecer jurídico e o do vereador deu parecer inconstitucional. Aí ele discutiu, mas é cartaz também, não é cartaz. A questão era o foco dele. Porque na questão da divulgação dela sobre, eu não lembro exatamente qual o programa social, era uma divulgação de comunicação. O custo é o mesmo de produzir um cartaz. Só que o dele era de questão de ônibus, horário de ônibus, só que aí tem uma secretaria que é de mobilidade e uma empresa pública que está debaixo dessa secretaria de mobilidade e tem as questões de legislação de trânsito e transporte, que sai daquilo ali. Então, não é obrigatório, porque ele já tem um aplicativo que fala dos horários, já tem uma divulgação diferente dos horários, não é necessário cartaz. O cartaz rasga. No caso da anunciar um programa social, é um período, 15 dias, uma semana, depois tira. O horário do ônibus, não. O horário do ônibus nesse mês é no mês seguinte também. Então você vai deixar quanto tempo aquele cartaz ali? Entendeu? Vai ter que estar trocando sempre. Então toda essa discussão. Então, claro, houve isso. E assim, como eu falei, vício de iniciativa é muito comum. Orientação, conversa com o prefeito, ele encampa. Ou manda para a oitiva. A oitiva foi e voltou sem resposta. Cabe ao vereador também conversar novamente com o executivo. Ilegal, competência da União. Sem discussão, não tem nem o que fazer. Até brinquei um dia com o vereador, falei o seguinte, você manda tanto projeto ilegal, se candidata a senador na próxima, se candidata a deputado federal. Porque às vezes é muito desgaste. Queira não, tudo que passa é dinheiro público que é investido. Exato. E você aí, então, é o presidente da Comissão de Justiça, nesse próximo biênio. Que é uma das mais importantes, né? Eu digo que ela é mais importante por essa razão, por passar todos os projetos, e eu sou membro da Comissão de Finanças, que é a segunda mais importante, que é uma dor de cabeça enorme também. Exato. E eu também sou presidente da pior comissão, que é a de ética. A de ética. É a de ética também. É isso aí. Bom, ontem eu vi que você publicou nas suas redes sociais, né, que no dia 30, 2 escolas aqui de Sorocaba tiveram ameaças de atentados. Isso é real mesmo? Sim. O que acontece? Eu tenho um programa de rádio pela manhã, eu estava falando sobre isso hoje, porque o que acontece? Aconteceu um caso, em 2019, acho que foi em Suzano. Isso. E depois aconteceu alguns casos esporádicos, e agora veio acontecer esse caso fatal em São Paulo, da morte dessa professora de 71 anos, se eu não me engano. Isso. Prestes a se aposentar, trabalhando, e aconteceu que ela foi pelas costas, não teve jeito. Aí aconteceu esse caso. Infelizmente, a gente não pode deixar isso passar desapercebido. Infelizmente, estamos vivendo uma geração que hoje tem um acesso muito fácil à comunicação. Muito fácil. Sou totalmente oposto, avesso a videogames. Não sou contra, mas também não deixei de gostar. E tem muitos videogames com jogos violentos. Sim. Hoje eu tenho 2 celulares. Um fica a população, passa um pessoal. Hoje, o que acontece? Eu não sou pai, por questão de trabalho, tudo, decidi não ser pai. Mas eu vejo que hoje é tão fácil. A criança tem 2, 3 anos, sim, a mãe já dá um celular para o filho ou para a filha, ou uma iPad. Sim. Enquanto está assistindo só desenho para distrair, tudo bem. Mas daqui a pouco ela vai aprendendo. Entrar no YouTube, daqui a pouco ela começa a entrar pelo Google, começa a entrar e ela começa a aprender outras coisas. E como que o pai e a mãe têm controle sobre isso? E aí você vai, infelizmente, desenvolvendo alguns costumes que é ruins. Que acabam trazendo algo nocivo para eles. Poxa, na minha época, na década de 80, a minha mãe brigava para mim vir para dentro de casa, porque a gente ficava na rua jogando bola. Ou tava tudo quebrado, tudo sujo, mas no dia seguinte tava lá as pazes de novo com os amigos, brincando de novo. Hoje é o contrário. Hoje a mãe quer tirar o filho de casa para ele ir para a rua brincar, e ele não vai. Porque hoje é mais interessante ficar no computador. Então ali tem muita coisa ruim. Muita coisa. Teve um caso, né, acho que foi aquele país, na Nova Zelândia, acho que foi em 2019 também, que o rapaz entrou com uma arma. Isso. Dentro de uma mesquita e matou um monte de gente. Exato. Depois foi descobrir que ele aprendeu no videogame isso. Exato. Em Campinas aqui teve. Também teve o caso. Catedral. Esse caso que você citou ontem, porque que eu estava em sessão e várias mensagens, ligações,
E eu moro num bairro, no Aparecidinho, onde teve um caso, o menino da faca. Só que a faca ele não levou. Só para ele não levou, ele pegou na cozinha da escola, teve uma discussão lá, menino, e com raiva alterada, falou, pegou a faca. É uma faca de cozinha, é uma faca de... Não sei se era uma faca, essas de cortar carne, peixeira, né? Não era isso. Mas aí, assim, causou medo. Sim. E aí as mães de alunos já começaram a ficar preocupadas. Meu filho não vai para a escola. E teve outro caso, uma ameaça, brincadeiras. Eu vou ter hoje à tarde uma agenda com o secretário de segurança, com uma diretora de escola, sobre essa questão. Brincadeiras e mau gosto. Aconteceu um caso real, aí um moleque vai lá e faz uma postagem e divulga uma mensagem subliminar sobre massacre. Pronto. É o estopim. É o pânico. Sim, é o estopim para os pais. Quer dizer, não vou pagar para ver. Isso é verdade. Exato. Então, a gente sabe, eu falei aqui no início, existe um orçamento para educação e para saúde. A educação é a maior fatia. Só que, é muita coisa. A escola, a educação consome muito recurso. E se você falar hoje, vamos fazer o quê? Hoje, nesse momento, você não pode, do nada, criar um mecanismo de segurança assim, do dia para a noite. Tem que fazer um estudo. As escolas de Sorocaba, ela tem uma vantagem que ela tem vigias. Só que se a gente for pedir para que esses vigias façam a revista de todos, é um vigia. Exato. Não dá conta, né? Mas eu acho que eu sou a favor totalmente. Na verdade, eu sou a favor de trazer mais guardas civis municipais através de concurso, e as escolas tenham pelo menos um deles ou dois, e eles façam esse trabalho de revista no início das aulas. Sim. Acho que pelo menos já desafoga já essa desafoga. E é uma questão de segurança. Total. É uma questão de segurança. Pensa você como mãe saber Sim. de que aconteceu algo real e de repente vem uma mensagem dessa, o pânico se instala. Sim. Então, e você acredita então que alguma mudança vai ter em relação a isso nas áreas de Sorocaba? Vai. Eu fiz um requerimento, podia fazer um projeto de lei, mas não, fiz um requerimento, inclusive a própria Câmara de Comunicação publicou hoje, solicitando ao prefeito a possibilidade de colocar um detector de metais. Isso. Não precisa naturalmente fazer uma coisa de outro mundo, uma catraca, uma porta giratória, nada disso. Detector de metais. Detectou, vai lá e revista. Igual nós temos aqui na Câmara. Exatamente, né? detecta na hora. Seria o caminho. Sim. Seria o caminho. Ajuda. Eu acho que nesse caso, eu preciso conversar com o prefeito, nesse caso, pode ser até uma coisa emergencial. Sim. Pode, porque é uma questão de segurança, de algo que está acontecendo, não somente aqui, em vários lugares. Do contrário, seria um processo normal, de estudos, licitação, que demora mais. E eu acho que trazer também as mães para a escola, né? Os pais para a escola, né? Essa questão dessa orientação, e os pais também ter a consciência também de que ensinar o seu filho, né? O respeito, né? Acho que a gente perde muito isso, né, o Cristiano? Com tudo que acontece, né? A gente perde muito, as pessoas deixaram muito de ter aquele temor a Deus, né? E é isso que precisa, sabe? De ter o temor a Deus, de ter, na verdade, a participação dos pais dentro da escola. Isso é muito importante. Sim, eu sou a favor de levar essa conscientização. Acho que as escolas devem estar abertas também para um debate mais aprofundado. Existem muitos casos, às vezes a criança ela é rejeitada em casa. Mas ela mora numa casa em que a mãe está com a mãe, mas é um padrasto, não se dá bem com o padrasto. Ou ele sente a falta do pai dele, pai biológico. Então ele vai desenvolvendo algumas, não vou falar a palavra, não são virtudes, né? Outro termo que a gente usa, e vai ficando amargo, vai ficando uma pessoa fechada e às vezes acaba sofrendo um bullying. Hoje, antigamente não tinha essa de bullying, cada um sabia se virar muito bem. Hoje em dia não. Com a própria informação de hoje, com o acesso que tem hoje, então passa a entender que aquilo ali é um mal. Ó, isso aqui estão dizendo que é bullying, então não vou aceitar isso. Antigamente xingava a gente de tudo. É verdade. Quando eu estava ainda na antiga primária, na década de 80, eu era bem magra, eu era chamado de meio quilo. E isso nunca fez mal, a gente brincava, e tinha outro que era negro, a gente botava apelido, outro era gordo, botava apelido, e todo mundo viveu bem, estudou, saiu da primária, foi para como que chamava antigamente? Era secundária, não sei, passou para a quinta série, todo mundo se virou bem. Sim. Hoje em dia você não pode por causa disso. Já tem uma informação já deles que isso é um mal, então já acaba guardando aquilo.
E você tem uma lei aprovada também, que institui o dia do nascituro. Isso é muito importante também, né? Porque quando você está falando aí de paternidade responsável, vem de encontro, essa projeto de lei vem de encontro isso que nós estamos falando. Exatamente, foi aprovado na segunda-feira, nós tivemos uma sessão extraordinária, o prefeito mandou vários projetos de urgência, e aproveitei e pedi ao presidente da casa para incluir esse projeto. Porque ele teve dificuldade para ser aprovado em sessão ordinária, porque infelizmente eu não sou daquele político que fica no debate ideológico aqui, que eu acho que não leva a nada. Essa discussão de esquerda e direita, embora nós sejamos de centro-direita, ela não leva a nada. É uma discussão vazia. Sim. Que, como diz, discurso não mata a fome de ninguém, essa é a verdade. Então, tive dificuldades numa sessão ordinária, a vereadora da esquerda, o pessoal colocou emenda, porque no ver dela ela é a favor de aborto. Então, o que eu falei? Vamos colocar na extraordinária, porque na extraordinária, obrigatoriamente, no mesmo dia, você precisa aprovar as emendas, ou rejeitar as emendas e aprovar. Então, colocamos na extraordinária, teve uma discussão, ela discutiu, tripudiou em cima do projeto, falando sobre direito de aborto, tudo. Só que não tem nada a ver isso. Não. Uma distorção total. O projeto do Nascituro, ele inclui o quê? Uma conscientização, um acompanhamento. Porque, por exemplo, a menina ficou grávida com 16 anos. Poxa, 16 anos ela está ainda estudando. Era para ela estar ainda se preparando para entrar daqui a pouco numa faculdade. De repente, por uma ocasião, se engravidou. Ela não tem preparação e estrutura nenhuma para aquilo. Às vezes nem estrutura corporal, nem estrutura psicológica. Então, o que muitos casos acontece? Rejeita. Já rejeita no próprio ventre. Sim. E quando nasce, acaba rejeitando igual. E aí tem problemas quando a menina ela não tem essa estrutura formada, tem problemas, às vezes, de anemia, e ela não sabe como faz um pré-natal, não sabe como faz um acompanhamento ginecológico, ela não sabe como depois amamentar, como é o aleitamento materno. E existe profissionais que vão dar esse acompanhamento. Então, o projeto de lei do Nascituro é justamente isso, levar essas meninas a ter esse acompanhamento, para que elas sejam boas mães, para que elas venham dar saúde, ter saúde, saúde e saúde aquela criança que está gestando. É isso aí, o projeto foi aprovado. Tem um outro projeto seu que você acrescentou, na verdade, aí algum inciso aí nessa Lei 10.245, de 4 de setembro de 2012, que é a Política Municipal de Atendimento à Pessoa com Autismo. Conta um pouquinho para a gente. É uma lei interessante, você lendo ela assim, é cheia de artigos, ela se trata do quê? A gente alterou uma lei em 2012, do então vereador Martinez, que teve 7 mandatos nessa casa, sobre questões do autismo. Por exemplo, nas escolas, seja escolas municipais ou públicas ou particulares, elas têm um sinal sonoro quando começa, recreio e quando finaliza as aulas. E uma criança com autismo, ela tem sensibilidade, tem que se precaver desses ruídos sonoros. Então a gente solicitou nessa alteração da lei que as escolas municipais, as escolas públicas e as particulares, elas mudem esse sinal sonoro. Ela coloca um sinal sonoro, claro, com aval, né, de profissionais da área, que aquele sinal sonoro não vai prejudicar, não vai atingir a sensibilidade deles. Por exemplo, Porque às vezes é agressivo, né? Muito agressivo. Tem um caso, inclusive, baseado nisso, teve um caso, tem um vídeo ali correndo na internet, aí é triste, né? O pai vai viajar, talvez uma viagem de férias, não sei se é certo, tá ele, a esposa e um filho de aproximadamente 8 anos, autista. Senta no avião, tem barulho, gente falando, aí tá lá a comissária de bordo, o pessoal falando, e a criança desesperada, a criança esperneava, né? E o pai, por se dar a ver que o pai estava ali tava quase chorando, segurando aquela criança no braço, e ela esperneava, porque começou aquele barulho ali dentro do avião, começou a incomodar ela. É totalmente sensível. Totalmente. Então o que acontece? Aí você parte para a escola, barulho ensurdecedor, aquelas campainhas. A gente pediu, tem não sei qual tipo de toque de música, musical, nada. Tem alguns supermercados, principalmente os mais elitizados, eles já adotaram isso já, interessante. Tem uma rede aqui em Sorocaba, que você vai, é um supermercado de hortifruti, você vai, e o que acontece? Você chega lá,
A parede, assim, tem em cima das prateleiras, é uma parte alta, tem uns ursos grandes, aqueles ursos. Aí tem TVs ligadas com os desenhos e umas musiquinhas bem suaves. Não tem aquela música. Exato. Normal. Não é a sirene, né? Não. Eles são então já deixa o irritantes pra ambiente bem eles. agradável, porque muitas mães vão com o filho autista ali. Sim. Aí chega ali aquela barulheira, música alta, pagode, fado. Olha, e eu te agradeço em nome das mães autistas, porque eu também sou mãe de um autista. Você sabe E eu muito sei bem muito o que bem é como é isso. que é esse gesto, quando ele é horrível, sofre. Então, assim, parabéns por essas mudanças. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação, mudança para melhor, é tudo para melhor, né? Bom, além de tudo também, né, dos projetos de autismo, das crianças, da mãe, aí que gestante, e também você é amigo aí da causa animal. Você já promoveu algumas castrações, mutirão de castração, e também você instituiu aí o Encontro Amigo Pet, que é um evento, né, que colocou no calendário oficial do município de Sorocaba. Conta um pouquinho para a gente aí sobre a sua atuação na causa animal. Inclusive sobre o Amigo Pet, até procurar uma informação aqui. Pode procurar. Esse encontro Amigo Pet, eu protocolei ele ano passado. Isso. Aprovamos recentemente, eu não lembro a data exatamente. Ele foi publicado em 5 de dezembro. 5 de dezembro. Isso. Então, o que acontece? Esse projeto trata o seguinte, você vê que hoje o município, todos os municípios têm um canil municipal. Esse canil municipal, infelizmente, tem cães lá que estão 3, 4, 5 e até 7 anos. Estão lá. Vira um depósito. Vira um depósito. O que acontece? Muitas pessoas, elas vão, quero fazer a aquisição de um pet. Ela vai lá na rede social, consulta qual raça é mais acessível para o filho, ou para o casal, se é casal de idoso, se é avô, avó. Onde mora, se é apartamento. Tudo faz uma pesquisa. E ela vai e compra, e paga caro. O que acontece? Eu tenho 6 cachorros, por exemplo. 6 cachorros, 3 são adotados. 6 adotados. Só um que eu comprei, só o primeiro. Aí ele cruzou, tem a outra que é a mais velha, que é a filha dele, o outro que é um Yorkshire, que eu resgatei em 2019, que ele ficava para fora da casa de uma pessoa, que ela comprou um pitbull e deixava o pequenininho para fora. Aí lá resgatamos ele. Depois resgatamos na frente de casa uma pretinha, que é uma misturinha de poodle lá, estava lá comendo lixo, resgatei ela. Depois uma mulher numa campanha de vacinação passou, puxa, eu cria aqui de 8 mistura de border collie. Fui lá e peguei essa. E a outra também resgatado. Então, o projeto traz o seguinte, haverá acho que esse mês de setembro, uma espécie de feira que trará produtos veterinários. Sim. Essa iniciativa privada vai fazer. E nesse dia haverá pessoas do canil municipal, pessoas ligadas à Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal lá, e elas estarão com um stand mostrando fotos dos cães que estão no canil, todos eles tosados, tomado banho, tudo, mostrando, tipo assim, fazendo um sinal, olha, estou aqui, não quer me levar? Aí se a pessoa, puxa, eu gostei desse aqui, então ela já entra em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, já faz uma visita lá, porque você trazer os cães ali, deixar exposto, acho que não é produto, né? Não é produto. Interessante. Então, e aí também nesse dia, né, profissionais veterinários estarão lá, a gente está fazendo um trabalho aqui durante esse ano, para que eles possam, né, durante um período, pessoas possam doar uma castração, outro doar mais 2, e no dia vamos ter 50 castrações. Só que as pessoas, claro, vão se inscrever antes, as pessoas, dependendo da condição dela, então elas vão lá e levam o seu pet, terá um espaço móvel e vai fazer a castração. É muito em cima disso aí, valorizar a adoção e não a compra. E a castração é a única saída ainda para o abandono, né? A castração é a saída. Totalmente. Agora, tem um outro projeto, que acho que é isso que você falou para a gente logo no início, que institui ação cultural, o Jovem Poeta, na cidade de Sorocaba. Conta para a gente. Hoje em dia a cultura está muito empobrecida no contexto geral, precisa ser muito valorizado.
E tem muitos jovens na cidade, são jovens poetas, tem vários, tem uma menina que inclusive foi premiada recentemente, e a gente precisa criar aqui no município, vai ter o espaço, temos o Teatro Municipal, nós temos a Fundec, que foi a antiga Câmara Municipal, chegou a ser ali a prefeitura, hoje é onde faz a orquestra. São espaços culturais da cidade, sem contar outros espaços espalhados pela cidade. A gente precisa usar e desenvolver ele. Temos a biblioteca aqui próximo também, que são espaços que a gente vai promover a leitura. A gente está chegando numa época, nós estamos em 2023. E hoje, né, por exemplo, eu estou no primeiro ano, né, na faculdade, e a gente vê a dificuldade que é a leitura para quem não está acostumado. Eu já leio já há um tempo, mas eu fico pensando, puxa vida, você olha um livro, independente se ele tem 100, 200 ou 300 páginas, você olhar a distância desse, você nunca vai ler. É verdade. E hoje... esse incentivo é necessário. Precisa desse incentivo, porque hoje nós temos isso aqui, o celular, isso aqui tira o tempo. Tira muito tempo. Se você baixar um jogo nesse celular, você acaba o teu dia. Você vicia. Por isso que eu não tenho jogo nenhum no celular. Porque se eu entrar no jogo, eu vou ficar perdendo meu tempo. É verdade. E você acaba não lendo. Olha, eu morei 11 anos fora do Brasil, me lembro até de citar um exemplo aqui sobre a questão da leitura. Eu estava na Argentina em 2014, eu tinha se mudado da Bolívia, estava lá na Praça 11, em Buenos Aires, no consulado boliviano, para pegar uns antecedentes, é obrigatório, né, para fazer documentação, antecedentes criminais da Bolívia. Natural, é de praxe, tem que fazer isso. E assim, você entra no consulado, eu nunca tinha visto na minha vida aquilo. O boliviano tem uma dificuldade imensa para leitura, uma imensa. E eu entrei, peguei uma senha, eu e minha esposa, aí orientaram lá, olha, a fila é essa. Eu falei, onde? A fila era sentada. Eram cadeiras, várias cadeiras, dava volta no salão e as pessoas sentavam na cadeira. Você ia avançando, você ia mudando de cadeira. Nunca tinha visto isso na minha vida. Aí o que me chamou a atenção, que eu não esqueço até hoje, você vai fazer quase 10 anos, a minha esposa estava do meu lado direito e do lado dela havia um boliviano. Estava na Argentina para também regularizar a documentação. Ele estava do lado da minha esposa vendo uma revista pornográfica. Uma revista pornográfica. De todos estavam que eram bolivianos, eu era brasileiro, estava vindo da Bolívia, não tinha ninguém lendo. Inclusive eu não estava lendo nada. Algum celular e tal. Você sai dali, você pega um metrô lá em Buenos Aires, que é o tal de Sub. Um monte de argentino lendo em iPad, lendo livro. É diferente. Cultura totalmente diferente. O argentino tem muito de ler. E eu voltei para o Brasil, vi que poucos também fazem isso. Exato. Poucos. Repito, o celular, as ferramentas da tecnologia estão tirando isso aí. E assim, a iniciativa desse jovem poeta é trazer de volta a vontade da leitura, o prazer de você ler. Acho que não tem nada melhor. Eu sou totalmente avesso você comprar livros de aplicativo. Sim. Eu não consigo ler. Também não consigo. Sério, não é a mesma coisa. Não é. Sei lá, no livro você pode riscar, você pode fazer uma anotação, colocar um marca-texto. Não é a mesma coisa. É verdade. Por exemplo, eu tenho vários livros que eu leio, e assim, o livro você coloca um marcador, você vai lá, você faz um rascunho. É diferente. Você pegar o livro na mão, sentir aquela... Você volta ao tempo, né? Tem aquela nostalgia daquela história, do que você olhar numa tela que... O livro, de repente, eu estou com um livro lá que é de 1999. Eu ganhei esses dias, o livro ele tá amarelo. Puxa, mas é um livro antigo, puxa, várias pessoas leram esse livro. Se você pega esse mesmo livro, você consegue baixar pelo aplicativo. Consegue. Mas você não consegue identificar com o período, porque o livro se tiver 30 anos no livro, ele continua sendo novo no iPad. Exato. Não tem aquela essência. É igual vinil, né? Isso. É igual vinil. Quem é colecionador de vinil sabe o que a gente está falando aqui. Antes você tinha um prazer de ir lá na loja de CD. Escutar aquele barulhinho da agulha tocando no vinil. Né? Compra o LP, compra o CD. Hoje não, hoje tudo é Spotify, de aplicativo, acabou isso. E o som nem é o mesmo, não né? É o mesmo. Cristiano, então, falando ainda sobre o autismo, o seu projeto de lei também, que reconhece no âmbito do município de Sorocaba o cordão de girassol, que foi já distribuído, então, esse cordão de girassol,
para identificar que aquela criança, ou aquele adulto, ou aquela pessoa tem autismo, é isso? Olha, o cordão do girassol, ele é um instrumento que foi iniciado em 2016 no aeroporto de Londres. Sim. Foi uma forma que o pessoal que trabalha no check-in ali, os agentes tiveram, quando viram pais com filhos autistas sofrendo na fila do check-in. São filas enormes nos aeroportos. Eles criaram lá e usaram. Ó, filho autista, quando vier aqui para o aeroporto, fila preferencial. Sim. Então começou a se espalhar pelo mundo essa ideia. Aqui no Brasil, se não me engano, só o estado do Amapá era lei no estado do Amapá, e os demais estados eram leis apenas municipais, esporadicamente. Em São Paulo tínhamos algumas cidades, aqui era São Bernardo do Campo, Ibirá, São Vicente, algumas poucas cidades. Isso. E como eu converso com muita gente, e mães autistas conversaram comigo e falaram, puxa, precisamos criar um dispositivo, porque a gente não se sente acolhida aqui nesse município. Não se sente. Aí, conversando, vou estudar o cordão de girassol, vamos estudar se não vai dar inconstitucionalidade. Fizemos aqui a construção do projeto, deu um projeto constitucional, porque você cria no município o instrumento. Agora, quem tiver o cordão tem preferência. Aí depois, antes de levar a plenária, eu fiquei pensando, tá bom, mas você protocola e faz uma lei. Mas e depois? E o cordão? Ah, mas o cordão é R$3. O cordão é R$5, depende do lugar. Mas a questão não é que cordão é 3, 5 reais, ou que seja R$1. A questão é o seguinte, mas e aquela mãe que de repente ela economiza o último centavo? Então pensei, eu vou conversar com pessoa da iniciativa privada. Então conversei com um empresário, ele falou, não, pode fazer que eu dou 3.000 cordões. Olha que bacana. Eu dou 3.000 cordões, e no corpo do projeto eu coloquei sobre o cordão tudo, que receberia através de doações. E aí, quando eu conversei com o secretário de saúde, falou, vamos colocar nas UBSs. Temos 33 UBSs, colocamos uma quantidade em cada UBS, porque naquele bairro sempre tem uma mãe autista, vai lá e o laudo médico e retira. Fizemos isso, provamos com unanimidade. Foi feito um avanço muito grande na informação da cidade, tanto a Secretaria de Comunicação da Câmara, da Prefeitura, as emissoras de TV locais cobriram essa matéria. E agora, recentemente, eu estava conversando novamente com esse grupo e falando, mas precisamos ainda avançar mais com essa lei. Mas eu perguntei, mas por quê? Não, porque nós temos o cordão, temos a lei, temos o cordão. Mas quando você chega no supermercado, no estabelecimento, ainda visualmente eles não reconhecem. Foi aí que nós fizemos uma lei, alterando nossa própria lei, sim, para que agora os estabelecimentos comerciais e os espaços públicos sejam obrigados a fixar a plaquinha ou adesivo do cordão de girassol com o número da lei para que dê preferência. Agora, acho que demos um passo... Foi um grande passo. Um grande passo, porque eles têm 120 dias para adequar. Então, já conversei com o secretário de comunicação da prefeitura, falou que os espaços públicos já vão ficar a cargo disso. Temos as casas do cidadão, temos a URBS, que é do transporte, temos o SAI da Água, temos a Secretaria de Educação, onde atende o público, terá na fila preferencial também destacando o cordão do girassol. E os supermercados, farmácias, tudo depois fará o mesmo também. Perfeito. Agora, tem um projeto que eu achei extremamente importante, corajoso também, esse projeto de lei, é muito corajoso. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de câmera de circuito interno de filmagens em pet shops. Foi o primeiro projeto de lei que aprovamos aqui. É mesmo? Foi o primeiro projeto de lei. Gente, corajoso esse projeto. Foi uma chiadeira. Eu imagino. Sincero, porque é o seguinte, como eu falei, eu sou amante dos pets, e assim, tem vários casos de cães que fugiram de pet shop, e depois não deram resposta. Aqui em Sorocaba mesmo teve um caso, esqueci o nome do cão, que era de uma senhora idosa, era companheiro de uma senhora idosa, levou para tosar, fugiu, e tinham se passado 2 anos até o protocolo dessa projeto de lei, e não tinham trazido resposta ainda para essa família. E teve um caso também de um cão que foi tomar banho e entregaram morto. Exato. Vários aconteciam. Entendeu? E outro que agrediu, sim, enfim. Aí eu pensei, o que a gente precisa fazer? Claro, conversei, eu tenho uma amiga que é dona de pet shop. Eu tenho uma amiga que é veterinária e tem um pet.
E eu conversei com ela, falando, não é questão assim, se fosse pela amizade eu não faria. Mas não é questão de amizade, eu vou fazer porque é uma questão ampla, é um trabalho macro. Protocolamos, porque aí vieram as críticas. Até tem aqui um vereador na casa, que ele é o defensor do desenvolvimento econômico, liberdade econômica. Ele foi um dos que se opôs, dizendo que vai gerar custo. Mas daí a gente citou um exemplo. Mas a câmera não vai ser necessário porque são casos isolados. Foi o que a gente citou. É uma prevenção. É uma prevenção. Eu falei, tá bom, então quer dizer que eu não vou precisar colocar extintor porque não vai pegar fogo, então. Isso inibe. Exato. Porque às vezes não é a dona do pet shop que está ali, entendeu? Ela tem funcionários. A gente nunca sabe, né? Por mais que passe as instruções. Então, isso é um projeto muito corajoso, isso. Não foi na época, aprovamos, não foi unânime, foi com 80% dos vereadores, foi mais do necessário para aprovação. Foi um prazo, naturalmente, para a adequação dessa implantação das câmeras. E essas câmeras, foi assim, mas assim, as câmeras não são caras. Tem gente que coloca uma câmera em casa que com R$100 ela coloca. Sim. E assim, é ligado a um aplicativo de celular. Exato. Entendeu? E aí, a princípio, a gente até se equivocou nisso, a gente colocou para armazenar 90 dias, era muito tempo. Depois os próprios donos de pet vieram conversar e falaram que era muito tempo, porque tem que ter um HD e às vezes não suporta. E aí fomos lá e conversamos e reduzimos para, acho que 10 dias. Está excelente. Está ótimo. Está excelente. Então já está aí funcionando já. Até a Globo fez matéria na ocasião, na época, sobre isso, e teve essa divulgação. Vamos falar um pouquinho das suas emendas parlamentares? Eu peguei algumas aqui, ainda falando sobre pets, são mais de R$70 mil para a castração de animais domésticos, é isso mesmo? De quem que é essa emenda? Só não coloquei mais emenda, porque essa casa tem uma... Essa impositiva ou não? É emenda impositiva. A lei orgânica do município aqui permite cada vereador ter um valor para emendas. No caso, nós somos, acho que R$2.100.000 que a gente tem de emenda positiva. Cada vereador? Cada vereador. Por lei, metade, 50% para a saúde. Então, a gente dedica 50% para a saúde. Em 2021, nós fizemos para o Hospital GEPAS, que é o Hospital do Câncer Infantil, eu mandei 720 mil na época. Eu visitei, vi as dificuldades deles todas. Santa Casa, mandemos 100 mil, na época, mandei 100 mil. BOS, Banco de Óleo de Sorocaba. Em 2022, já mudei. Conversei com Santa Lucinda, que eles são bancados pela Fundação São Paulo. Conversei com a doutora Cibele, com o Carlos, que é o diretor, e falei, esse ano vocês serão contemplados com maior fatia. Foi 500 mil, se não me engano. E assim, vai para a saúde. No caso, citou sobre a emenda da castração, é outros 50% que são dedicados. Instituições, secretarias, pautas, enfim, segmento. Eu já não mandei mais porque quando o secretário nos procurou, eu já tinha se comprometido com boa parte das emendas. Tive que até enxugar muita coisa para poder enviar esse valor para ele. Se ele tivesse conversado antes, talvez mandaria 100 mil, 150 mil para ajudar na castração, porque Sorocaba tem todo ano esse programa de castração por regiões. Por exemplo, quando é na zona industrial, pega os bairros do Éder, Cajuru, Aparecidinha e faz, claro, tem que a pessoa se inscrever, é um número X. Vai para a zona norte, bairro tal, zona oeste, é assim que é feito. Então ele precisa desse recurso, porque a secretaria tem um orçamento bem enxuto, mas para outras pautas. Para ele tocar isso aí, ele precisa de apoio de fora. E esse veio para ajudar, ele falou que com esse assomou, e na somatória vai conseguir fazer alguma coisa nesse ano, para acabar com essa alta população de cães de rua, porque se você não castrar, vai ter sempre a reprodução. E é uma judiação. Totalmente. Tem uma outra emenda sua, de 160 mil, para o apoio ao time de vôlei feminino. Fala um pouco, você é um apaixonado por esporte, né? Sou amante do futebol. Sim. Gosto muito do vôlei. O que acontece? Antigamente, você vai se lembrar disso. Na década de 90, nós tínhamos em Sorocaba um time de vôlei chamado Leite Moça. O Leite Moça tinha Fernanda Venturini, Ana Paula Moser, Ana Moser, Ana Paula Henkel, que hoje é jornalista, Fernanda Venturini, e vários atletas de calibre que eram campeãs nacionais da Superliga pelo Leite Moça Sorocaba. Por questões políticas, o município na época acabou não renovando o contrato, eles foram lá para São José dos Campos, ou Jundiaí, não me lembro. Então saiu daqui. Toda aquela história que tinha
foi embora. Foi esquecido. Um dos que fazia parte da comissão técnica na época é um servidor público de carreira, que hoje é o técnico do time Renasce Voleibol Sorocaba, que foi relançado em abril de 2021. Quando foi lançado, eu fui o único vereador que foi na apresentação. E depois da apresentação, conversei com o técnico, depois conversei com o prefeito. Eu falei, prefeito, por favor, não permita que esse time volte a sair de Sorocaba. Ele falou, não vai acontecer. Eu comecei a ter conversa com o técnico, conversa com o supervisor, com o secretário de esporte da época, começamos a nos envolver. Aí ele falou, olha, nós temos aqui a estrutura, o SESI, temos um recurso pequeno para bancar essas atletas, mas precisando de apoio. Foi que eu conversei com a iniciativa privada, trouxe 2 empresas que patrocinam hoje a camisa dessas meninas. E aí, acontece, patrocina ajuda no dia a dia dela, pagar salário dessas meninas. E avançou muito. Começou lá embaixo, Série C, Série B. Hoje elas estão na primeira divisão da Liga Estadual de Vôlei. E esse recurso de 160 mil é naturalmente para custear todo o funcionamento da equipe, estrutura, questões salariais delas que elas merecem. Exato. E olha, e que continue assim, que Sim. cresça. E quanto mais incentivo, mais pessoas ajudando, tanto iniciativa privada, fazer a parte, né, também pode estar ajudando, mas principalmente o poder público, né, que está levando lá no Sorocaba. E outra coisa, não é só o vôlei profissional, que elas vão disputar e ganhar ou perder, faz parte. Sim. Mas a parte mais importante disso é o laboratório que elas têm, no caso, nos bairros. Que é igual o futebol tem a peneira, o vôlei também tem o laboratório das meninas que querem aprender, ou gostam do vôlei, já jogam, mas elas querem uma oportunidade. Sim. Cristiano, eu já vi várias postagens suas na rede social que fala sobre amigo. Inclusive em Provérbios 17, é uma postagem sua, muito conhecida, foi no dia 20 de julho, né, que comemora o dia do amigo. Não está tão longe, mas eu acho que é amiga todo dia. Em todo tempo, amo o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou, modéstia à parte, acho que uma pessoa se dar mal comigo, ela tem que ser muito difícil a pessoa. Né? Você depois pode pesquisar, inclusive, quando eu não estiver na frente. Eu procuro ser amigo de todo mundo, eu sou daquela seguinte opinião, eu não gosto de deixar ninguém para trás. Se eu assumo compromisso com alguém, eu vou estar com essa pessoa, custe o que custar. Eu não vou desamparar ela. Por que eu falo isso? Porque na vida, todos nós passamos dificuldades, dentro de casa, fora de casa. E meu pai é um exemplo disso. Meu pai hoje tem 74 anos, o papai se aposentou, trabalhou sempre no transporte coletivo, foi motorista carreteiro. Meu pai sempre fez o possível e impossível para levar o sustento para casa. Eu cansei de ver meu pai, quando ele era bem jovem, bem criança ainda. Meu pai trabalhava de noite numa empresa de ônibus, pegava às 18 horas, terminava meia-noite e meia, chegava em casa às 1 da manhã, dormia no sofá para sair 4 da manhã fazer hora extra. E meu pai contava muito uma história pra gente, que quando eu sou de São Paulo, meu pai é do Paraná, interior do Paraná. Ele falou que saiu do Paraná, meio que se separou da minha mãe, falou, vou tentar vir em São Paulo, quando eu voltar vou reconstruir. Ele falou que foi com nada. E ele encontrou num albergue em Londrina, no Paraná, um homem de raça negra, que estava juntamente com ele comendo, e os dois conversando e falaram das dificuldades da vida, que queriam tentar vir em São Paulo. Aí ele perguntou, mas você é o quê? Eu sou motorista. Aí meu pai perguntou, e você? Eu sou cozinheiro. Vamos para São Paulo? Vamos, é como? Não tem dinheiro. Falou, não tem problema não. Esse amigo, que ele conheceu num albergue, falou, não tem problema, eu tenho aqui um avental profissional de cozinheiro, eu vou vender, a gente vai conseguir 2 passagens para ele. Foi aquele homem que deu a passagem para ele, foram juntos para São Paulo e foram trabalhar na mesma empresa. Meu pai de motorista, ele de cozinheiro da empresa. Isso lá em 1973. E meu pai disse que até hoje lembra disso. Que foi aquele homem que nunca viu, não era irmão nada, que ele conseguiu junto sair de uma situação, conseguiu crescer, progredir na vida. Eu valorizo muito essas ações. Eu valorizo muito. E assim, eu não sei, eu não sou muito de... Eu não sou técnico nessas coisas, mas tem uma enzima que quando você ajuda alguém, ela libera uma enzima que traz uma satisfação. Exato. Você não tem ideia de como eu fico feliz quando de repente chega um caso aqui nesse gabinete
de alguém apreensivo por uma situação, seja ela qual for, e depois fala, puxa, deu certo. Você não tem ideia da satisfação que é. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Você ajudar. E assim, são pessoas que acabam considerando a gente depois. E a gente valoriza isso. Eu valorizo muito isso. Exato. Fala um pouquinho para mim agora, dia 1º de janeiro aqui em Sorocaba. Isso é comum, né? Todas as passagens de ônibus aos domingos com preço de R$1, é isso mesmo? Exatamente. A partir de todo domingo. Até de brincadeira, né? Tem vários vereadores que quiseram ser o pai da criança. Eu não fiz questão de nem divulgar, porque eu também pedi para o prefeito isso lá atrás, né? Eu pedi para o prefeito lá atrás e falou, não, então vamos ver uma forma de fazer isso. E aí, quando foi no final de 2022, o prefeito falou, não, vou fazer isso. A gente fica lá, domingo, a pessoa quer sair de casa, não sai, quer ir para um parque, não vai, quer ir visitar um shopping, não vai, porque tem 5 filhos, ou 2 filhos, aí soma a passagem 4 e alguma coisa, por 5 dá 20, mas voltando R$40. Poxa, desses R$40, de repente é um sorvete que vai comprar. Aí eu fui lá e, através de um decreto, assinou, naturalmente existe a forma de compensação financeira para isso, não é nada de graça. E aí veio. E assim, beneficiou muito, porque a movimentação na cidade se tornou maior os domingos, feriados também. Inclusive, vai gerar também aí renda e também a movimentação, né? Vai circular também o dinheiro, né? Lanchonetes, né? Como você mesmo disse, as praças, os parques, então vai gerar movimentação. Porque eu lembro até que teve um caso, aqui tem um Parque das Águas em Sorocaba, ele é sempre um palco de eventos. Aqui teve um dia que veio aquelas coxinhas gigantes, teve um dia que veio um negócio de tortas, tem um evento de churrasco, então são eventos que são divulgados, que são realizados fim de semana, sábado, domingo. Então as pessoas gostariam de ir lá. Além das comidas, tem lá um parque lá, tem uma diversão para as crianças. Aí o pai quer levar a criança, mas ele pensa, pô, vou lá, além de gastar para comprar para pagar a alimentação, poxa, passar de ônibus é caro. Então ele deixa de ir. Agora com isso não, ajudou muito. A pessoa quer ir num culto, numa missa, visitar um familiar domingo, R$1. R$1 por pessoa. Agora fala para mim, uma nota de 0 a 10 que você dá para a gestão do prefeito Rodrigo Manganhato. O Rodrigo Manga. Rodrigo Manga eu conheci ele já como vereador, se tornei amigo dele, ele é um rapaz muito esforçado, muito empenhado a ajudar o próximo, também ele incomodado, ele não para também, ele não fica quase sentar na cadeira do prefeito lá em cima, ele vai à luta também. Aí o que acontece? Aí em 2019 eu conversei muito com ele, ele falou, vou ser candidato a prefeito, tenho muitos projetos para Sorocaba, preciso do teu apoio. Eu falei, vamos em frente. Tudo que ele colocou como plano de governo, ele conseguiu startar quase que 100% disso, startar. Quando eu falo startar é o seguinte, conseguiu tirar do papel de alguma forma. Um dos programas que o prefeito tem, que era uma das bandeiras, era habitacional, que era um programa chamado Casa Nova Sorocaba, que é para a iniciativa privada constrói, e desses empreendimentos, por exemplo, um prédio vai ter 10 andares, 10 por 4, 40 apartamentos. Desses 40 apartamentos, dali são 10%, para ser sorteados, para dar gratuitamente para pessoas de baixa renda que querem ter o seu espaço. Então foi uma lei aprovada em Sorocaba, e volta e meia vem uma lei no novo empreendimento, no novo espaço, uma alienação de um imóvel público para esse projeto. Conseguiu startar, inclusive já está fazendo a parte de fundamento, terraplanagem do local já está sendo levantado. Eu não posso dar 10, porque acho que 10, que todos nós temos as nossas deficiências, mas eu dou 9 para ele, pelo trabalho. Muito 9. Bom. Sabendo, então, que um plano de governo, que ele praticamente retirou do papel quase 100%. Quase 100%, ele tirou do papel. Startou, já está em andamento. Tem um local em Sorocaba, que eu moro naquela região, chamado Bairro Aparecidinha, um bairro de patrimônio cultural. Aparecidinha, por causa da Aparecida, tem a capela lá. É feito uma romaria uma vez ao ano que é muito movimentada, em média 80 mil pessoas.
E assim, o bairro tem uma entrada pela avenida, pela Castelinho, pela rodovia, e ali não podia, por exemplo, você não fazer uma sinalização de trânsito. Por quê? Por ser um bairro histórico, era um pé daquelas pedras de adoquim, mas era um desastre. Porque assim, passa caminhões, passa linha de ônibus, passa carros, e afundava aquelas pedras. E o que fazia? Por lei, tinha que ir lá e só reparar as pedras. Exato. Chove, levanta água. Não tinha semáforo no bairro de 19 mil habitantes. Aí tinha um conselho municipal de patrimônio que travava a permissão para colocar asfalto. O público queria, mas tinha essa burocracia. Como eu moro no bairro, então comecei juntamente com o secretário de Cultura, prefeito, começamos a trabalhar junto, conseguimos, graças a Deus, atirar essa obrigatoriedade. Aí iniciativa privada, não foi nem a prefeitura. A iniciativa privada foi lá com uma ação mitigadora, fez o asfalto da entrada do bairro. Hoje essas pedras só estão em volta de uma pracinha onde está a igreja católica. Que ficou a história. A história ali, a história não morreu. Nessa Avenida 3 de Março, entrando para o bairro, vai ser numa área nobre aqui chamada Alto da Boa Vista. Boa parte dela é rua de terra. Todos os governos anteriores não conseguiram tirar do papel o projeto de asfaltar essa avenida. O prefeito Odilman conseguiu. Saiu do papel, já está inclusive em processo de licitatório, e eu acredito que até junho vai estar feito esse asfalto, que vai melhorar muito a vida daquelas pessoas. Cristiano, eu conheço prefeito que não tem coragem de colocar um raio-x, né, num hospital. E você vem e me conta que em 2 anos o prefeito Manga, daqui de Sorocaba, no seu plano de governo, porque tem muita gente que não gosta de plano de governo, mas o político, na verdade, que se dispõe a registrar e ter um plano de governo é isso, de cair item por item. E é isso que faz Sorocaba. Exatamente, você precisa mostrar para que veio. Né? Exato. Assim, sabe que não agrada todo mundo, não. Né? Tem coisas que, assim... não vai conseguir agradar todo mundo. Mas são coisas que são uma obrigação. Sim. Por exemplo, poxa vida, uma avenida começa importante, estava lá, é rua de terra. Poxa vida, quanto vai valorizar os imóveis que estão em volta? Quanto vai melhorar a acessibilidade das pessoas? Olha para tudo isso. Ninguém conseguiu. Por que ele está conseguindo? Porque está indo atrás. Quando você quer, você dá um jeito. É uma questão de vontade. De querer fazer. Infelizmente, tem muitos prefeitos, inclusive aqui na região, tem um prefeito que ele não gosta do Manga. Eu não vou falar que é a cidade de Itu. Ele não gosta do Manga por causa disso. Ele deixa a desejar lá e ele não gosta, porque o prefeito Manga também é presidente da região metropolitana. Sim. E ele é um dos únicos que não gosta de participar da reunião. Então, segue a vida dele lá. Exato. Os problemas dele lá, que mal resolve na cidade, deixa aqui, que resolve Sorocaba e junto com a região metropolitana e faz um bom trabalho. Porque precisa de crescer. Precisa. A atuação do vice-prefeito, eu vi que o prefeito ele quebrou o braço esses dias, ele precisou se afastar também, ele tirou férias. Entrou o vice-prefeito, é isso? Não chegou a entrar o vice-prefeito. O vice-prefeito só entrou quando o Manga recentemente fez uma viagem, a viagem política a Brasília. O Manga, assim, ele tem aqui em Sorocaba o pessoal anda muito de bicicleta, tem muitas ciclovias aqui. Inclusive, uma primeira terça-feira do mês tem um Pedala Sorocaba. E ele foi nesse Pedala Sorocaba e caiu e machucou, deslocou o cotovelo. Aí ficou lá com o braço imobilizado. O vice-prefeito, um grande parceiro, Fernando da Costa, ele quase morreu do Covid, na época de 2020, para 2020 ainda. Ele é um grande parceiro ligado ao esporte. Ele foi presidente do Esporte Clube São Bento e diretor do clube durante muitos anos. Na melhor fase do São Bento, ele foi o presidente. Olha que legal. Quando ele saiu do São Bento, final de 2018, o São Bento estava na Série B do Brasileiro, o São Bento chegou a golear o Coritiba por 5-2 aqui em Sorocaba. Assumiu nova gestão, trouxe um monte de medalhão, jogadores conhecidos, não deu a vida, o São Bento foi rebaixado no Campeonato Paulista, depois foi um desastre. Ele é muito ligado ao esporte, não somente ao futebol, ele, como vice-prefeito, ele também toca a secretaria, não é o secretário de esporte, mas ele toca a secretaria de esporte, ele fica ali do lado, e é da cultura que ele fica acompanhando. Ele está no executivo. Está no executivo. Atualmente. Porque o executivo também dá oportunidade para ele. Porque assim, acesso. O vice-prefeito, ele tem, até o vice-presidente da República, ele tem a prerrogativa de se assumir uma pasta. Sim.
o Fernando não assumiu uma secretaria, mas ele está gerindo ela do lado de fora. Lado a lado. E feito um bom trabalho, muito bom mesmo, um grande parceiro, sempre conversamos lá, ele sempre tem bastante assunto para tratar e ele sempre está ouvindo. É muito importante isso, né? Como a gente sempre fala, né? O prefeito e o vice-prefeito tá aí, né? Podia estar em casa, Podia sabe? estar em Lei, casa. o vice-prefeito podia estar muito bem em casa, parado, sem fazer nada. Ninguém ia cobrar e, por lei, ele pode fazer isso. Mas ele está aí trabalhando. Então, presta atenção aí, eu quero dar um recadinho aqui, dá licença, viu, Cristiano? Vai com meus amigos de Pardinho para falar de vice-prefeito, né? Onde lá tem o prefeito, tem o vice-prefeito também, então, como o próprio vereador aqui de Sorocaba, que o vice-prefeito ele pode ficar em casa, né? Mas aí o Manga, né, o prefeito de Sorocaba, ele dá oportunidade, sim, e dá carta branca para o vice-prefeito trabalhar no esporte. Parabéns para isso. E trabalha Conheço mais, viu, prefeitos que têm essa mesma visão. Isso é visão. Isso é verdade. É visão. Mas você pretende se candidatar aí? Nós sabemos que 2024 está aí. Você vai concorrer novamente ao cargo legislativo? Vou novamente concorrer ao cargo legislativo. 2026 é outra discussão para deputado estadual, ainda não cheguei a essa... Saiu daqui um deputado, né? Saiu, já estávamos, o Vitano Cachorro estava no segundo mandato, e ele teve apoio, vai ressaltar que teve todo o apoio do prefeito Rodrigo Manga, que ajudou muito ele. É do seu partido também. É do Partido Republicano também. E não tenho pretensão para cargo executivo, vou ser sincero dizer, não tenho estômago para isso, não teria essa cabeça, porque assim, o cargo executivo é um cargo que tem que estar ali o tempo todo focado naquelas questões, é muita barreira. O legislativo não, ele ajuda a destravar muita coisa. São bandeiras individuais. O executivo tem que trabalhar para ou ele ajuda ou ele trava, né? De certo, exatamente. É igual bofete. Bofete é assim, trava. Não deixa o torão trabalhar. Exatamente isso. Aí fica difícil. Aí, quer dizer, você tem uma caneta na mão, ou você vai trabalhar debaixo de decretos, que às vezes a Câmara não aprova a lei, debaixo de decreto, o decreto vai caindo e você fica um trabalho totalmente parado. Vereador Cristiano, qual a sua opinião da mulher na política? Sou totalmente a favor. Até as vereadoras, temos 2 vereadoras em Sorocaba, as 2 são de esquerda. E ela sempre com um discurso, às vezes, dizendo assim, mas nós somos as 2 únicas mulheres na casa, isso é um absurdo. Aí eu vou trazer um dado de 2020. Em 2020 houve uma pesquisa dizendo que 65% das mulheres não votam em mulheres. Exatamente, eu já ouvi falar isso. Isso é uma pesquisa. Mas qual é o problema? As mulheres precisam ser representadas. Precisa. E assim, em Sorocaba nós temos várias mulheres que representam a esposa do prefeito. A esposa do prefeito. A Silângela. Eu conheci ela. Trabalho. Muito bem. Ela tem um trabalho... Trabalho social, trabalho com as mulheres, ela é vice-suplente do senador Marcos Pontes, está sempre envolvida em questões aqui da nossa sociedade, traz empresas para contribuir com o social, para fazer um trabalho de assistência social às pessoas. E assim, na política, as mulheres, elas precisam estar envolvidas. A gente é a favor. Precisa de conscientizar as mulheres para elas serem representadas. Assim, eu fico triste nessa parte da mulher, é o seguinte, você precisa, alguém tem que te representar. Você se representa, você tem o seu valor. Sim. Mas você tem que, às vezes, você é obrigado muitas vezes a se espelhar alguém que, essa me representa. E essa não me representa. Assim como um homem. Exato. Poxa, aquele ali me representa na política. Esse outro não. Por causa de quê? Ideias, valores, tudo isso. E é uma discussão que às vezes é trazida aqui por essas 2 vereadoras que não consegue, a gente não consegue digerir. Por quê? O Conselho Municipal das Mulheres teve eleição recentemente. Durante anos e anos, ou décadas, a esquerda 100% dominou o Conselho Municipal das Mulheres. Você não tem ideia. Faziam um estardalhaço, vinham para a Câmara, faziam protesto, xingava e gritava. Teve eleição. Eleição, diz tudo, eleição. Do nada, as mulheres ligadas à pauta de centro-direita venceram. Até hoje, passados quase 3 meses, elas continuam afirmando que foi um roubo a eleição. E que as mulheres que foram entrar não representam elas. Quer dizer, então elas representavam as outras mulheres? Entendeu como é confuso? As mulheres precisam de se unir, essa é a realidade, a união. Mas essas bandeiras
E o homem já é diferente, o homem já é mais unido, né? Nessas... E as mulheres, as mulheres precisam se unir, essa é a realidade. É triste. As mulheres precisam se unir. Agora, conta uma coisa para mim. Você tem um sonho ainda? Politicamente tem um sonho, não posso fazer como legislador. Meus pais já são idosos. Em 2018, a minha sogra faleceu, decorrência de problemas de saúde. Em 2019, 9 meses depois, meu sogro veio a falecer, sentindo a perda dela com o mesmo problema de saúde, parada cardíaca. E aqui no dia a dia a gente conversa com muitas pessoas e uma das demandas mais difíceis de ser atendida, isso eu afirmo e reafirmo, a demanda mais difícil de você atender é conseguir espaço em asilos. Existe a questão quando fala de asilo, fala não é abandonar idoso. Porque eu conheço os asilos, não é abandono Sim. de idoso. Muito é dar um bem-estar. É um bem-estar para eles. Eu conheço casos, por exemplo, do filho ou da filha, são pessoas já são jovens que trabalham fora e não podem deixar o pai sozinho, ou a mãe sozinha em casa. Então eles vão e pagam um asilo, uma casa de repouso que cuida deles. Cuida com tudo. Tem lá gente profissional, a questão do medicamento, do atendimento, da alimentação, da dieta, tudo isso. Está tudo nos conformes. Só quando você vai para outro lado, pessoas mais carentes, pessoas com dificuldades, você não tem como conseguir. Porque é um custo. É bem mais fácil você conseguir internação de um jovem que está querendo sair das drogas do que você conseguir um espaço para um idoso. Então, o meu sonho seria que o município tivesse um asilo municipal, tivesse um apoio da iniciativa privada para custear. Sim. É difícil, mas eu espero que um dia isso ocorra. E esperamos um dia poder estar fazendo essa matéria sobre esse sonho seu que vai se tornar realidade, com certeza. Porque eu vejo isso. Vontade de fazer, já percebe que vocês têm vontade, vocês fazem mesmo. Então, é só chegar seguindo certo, vai encontrar um mecanismo certo, né? Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Em uma palavra, quem é Cristiano Passos? Amigo, parceiro, pessoa que luta até o fim por aquilo que precisa ser feito, sempre dentro da legalidade. O que é amigo para você? Amigo é aquela pessoa que, independente do que você tem, ela sempre vai estar com você. O perdão. Perdão, ele é o caminho para abrir todas as portas e a libertação interior de uma pessoa. Fala mais sobre isso. Assim, hoje em dia as pessoas elas estão muito doídas por questões na sociedade. Hoje em dia se vê muito comum pais e mães pais e filhos que não conversam. Perdeu aquela essência de antigamente, que todo mundo era obrigado a sentar na mesa para se alimentar. Hoje não. E muitas vezes os ranços familiares, eles vão aumentando. Não existe aquela conversa. A gente que é casado, a gente aprende o seguinte: teve um problema entre o casal, não vai dormir sem resolver. É pior. Eu creio nisso. O poder do perdão liberta. É libertador. Liberta não a outra pessoa, mas a gente mesmo, né? Família. Família é tudo pra gente. Família, ela é abaixo de Deus, eu vejo que é a coisa mais importante que temos nessa vida. O melhor do Brasil? O melhor do Brasil é o brasileiro esforçado, lutador, que mesmo com as dificuldades, ele não mede esforço para a luta, enfrenta todos eles. Pior do Brasil? Pior do Brasil hoje é a corrupção. A corrupção? Corrupção, e não apenas a corrupção comum que a gente conhece, que é desvio de recursos, milhões, mas a corrupção passiva também. Sim. Às vezes você fala para a pessoa, não pode fazer, mas dá um jeito, isso é corrupção também. Exato. Vamos furar a fila. É uma corrupção. Política. Política hoje, ela precisa ser mais saudável. Política significa a ciência de governar. Enquanto os partidos não se entenderem isso, vai ser sempre isso. Serão sempre confetes sendo lançados. Eu já ouvi isso, que às vezes alguns pautam projetos que não sabem que não vai aprovar, nem vai avançar, só para usar isso depois contra colegas. É a parte ruim da política. A politicagem, né? Deus. Acima de tudo. Um filme. Não sou fã de filmes. Uma cor. Uma cor, vermelho. Um lugar. Lugar, minha casa. Um lugar que você gostaria, que você já foi e gostaria de voltar. Que eu fui e gostaria de voltar? Para ser bem sincero, eu tenho um pensamento seguinte. Uma vez eu ouvi
uma pessoa comentar dizendo assim, sabe aquele lugar que você foi um dia que você gostou muito? Não queira voltar para lá. Porque ele foi bom quando você foi. Talvez não seja melhor quando você volte. Eu comecei a pensar dessa forma. Que foi aquele momento. Foi aquele momento. Que se você voltar, ele já não vai ter a mesma essência. É um aprendizado, gente. Olha aí. Uma grande paixão. Uma grande paixão, minha esposa, ajudar o próximo, e acima de Deus, acima de tudo. Uma loucura. Eu vou assistir jogos do São Paulo, em São Paulo, enfrento o trânsito, chuva, eu sempre vou. Que show! E o que você se arrepende de não ter feito? Estudado antes, parei muito cedo os estudos, retomei tarde. Eu vejo a importância do estudo, não apenas por questões de trabalho, mas para questões pessoais, inclusive, de contribuir com o próximo. O que Sorocaba tem de melhor? O seu povo, um povo receptivo, comida boa, melhor coxinha. É verdade. Aqui tem muitas coisas boas, o povo é receptivo, a cidade é muito acolhedora. E o que Sorocaba tem, o que precisa de melhorar Sorocaba? O povo dá seta na rua. É mesmo? Ai, mas aí é Botucatu, não é não? O povo não dá seta, pelo trânsito que a gente tem, o povo não dá seta. Até brinco aqui de Sorocabano, ele é muito ele fala assim, ele é tão respeitoso com você, ele não quer avisar nem para onde ele vai, por isso não dá seta. É isso aí. Um time de futebol, você já falou São Paulo. São Paulo. Um ídolo. Olha, eu não vou dizer assim, um ídolo no futebol tem o Tele Santana. Tele Santana, eu sou muito fã dele. E o que te inspira? Liderança. Assim, o Tele Santana, ele era um técnico ranzinza, e ele se preocupava com o estado físico do jogador, a alimentação do jogador e com o cidadão. Tem um jogador de São Paulo, Macedo, até vou convidar ele para vir num evento social, a gente faz 2 vezes ao ano. Quando o São Paulo estava naquele ápice em 92, 93, ele venceu, começou a ganhar dinheiro. Em vez dele comprar uma casa para a mãe, ele foi comprar um carro importado. O Tele Santana devolveu o carro. Então você devolve, você não joga no meu time. Você não deu a casa para sua mãe porque você está pensando em carro importado. Vai comprar um carro popular. Sim. E ele falava, ele tratava muito isso. E o Macedo, depois disso, devolveu, mas comprou outro. O Macedo faliu, quebrou. De tanta farra, ele quebrou. Hoje ele está tentando se levantar. Mas você vê lá o ensinamento lá atrás. Sim. Então acho que assim, tem que ser um pacote completo. Profissional, pai, amigo, tudo isso tem que estar incluído no ser humano. Acho que você vê nessa figura a pessoa certa. Te inspira. Sim. Ah, é muito bom. E uma frase que você poderia estar deixando aqui para as pessoas do canal Cuesta, para a população de Sorocaba, para mim, para nós. Deixa uma frase para gente. Sozinho vamos mais rápido, mas juntos iremos mais longe. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Uma comida? Eu sou muito fã de batata, arroz e bife. Perfeito. E uma palavra que define Cristiano Passos? Eu, amigo, parceiro. Eu sou compreensível. E até eu acho que muitos criticam, né? Que às vezes eu não sou aquela pessoa que tá errado alguma coisa com uma pessoa próxima a mim. Eu procuro não falar para ela naquele momento que eu não sei a estrutura dela. Já aconteceu comigo isso, eu aprendi isso. Quando você chama a atenção de alguém por algo, de repente você está chamando a atenção dela num momento errado, que ela não vai ter estrutura para ouvir, vai prejudicar mais. Eu sou desse tipo de pessoa que tem esse discernimento para essas coisas. E a última, você é uma pessoa acessível. O seu WhatsApp? Meu WhatsApp está aberto, tem o 2, tem o 15, o 99 148 3064 e também o 15 99 668 6775. Só chamar o vereador que pronto. Abraça a sua causa. Exatamente. É isso aí. Abraçando a sua causa. Abraçando a sua causa. Cristiano, foi uma honra para nós do canal Cuesta Interativo conhecer você, o seu trabalho. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Eu aprendi muito hoje contigo. Muito obrigada mesmo. Eu que estou à disposição, a gente está sempre disponível para ajudar e conversar. E quando você quiser ir para o lado de Pardinho, Botucatu, vai lá dar uma aula de como um político faz para aí, pelo menos aí, fazer um plano de governo e realizar cada um deles, porque eu acho que isso é um sonho, quando você mexe com um sonho de pessoas. Sim, isso é importante saber que está lidando com pessoas. Sim.
Então, tem um sonho, ela tem uma coisa que ela precisa que alguém incentive, não que alguém tire dela isso. Acho que é importante. Eu agradeço muito, viu? Eu Muito agradeço obrigada. vocês. É isso aí. Até mais.